com o mundo de hoje, que as coisas estão mais visíveis. Pode ser chamado movimento do mestiço, que já aparecia na Wikipédia, né? Só que aparecia e não tinha muita repercussão. Aí, se você pensar numa perspectiva de direita e de esquerda, que cabe ao Brasil, na minha perspectiva, cabe ao Brasil. Não sei se cabe ao mundo todo, mas no Brasil cabe, na França cabe. Parece uma perspectiva de direita, se eu usar esse conceito de direita. Eu posso usar outro conceito, uma perspectiva conservadora. Agora eu estou usando o termo conservador, e tirando a associação com o termo direita. E é uma perspectiva que as pessoas, ela tem esse direito de reivindicar. Aí você, enquanto pesquisadora, vai procurar entendê-lo. E sem aquela ilusão de que a pessoa está equivocada. Não, usando uma perspectiva usando agora o conceito de direita, é uma perspectiva de direita e, de repente, é o pensamento agora vamos usar um conceito chamado de ideologia, um conceito de ideologia burguesa branca, que ele pegou para si. Eu posso defender algo que vai contra eu enquanto indivíduo e contra o meu grupo. Só que quando eu defendo algo contra eu enquanto indivíduo, geralmente isso tem a ver com uma perspectiva do Brasil desses negros de ultradireita. Ele tem a esperança que a violência racial, ou a violência racista, não o alcance individualmente. Ele não se importa se alcançar o outro. Então, é algo para ver, para analisar e vai perceber que isso está na dinâmica da sociedade, que é uma dinâmica de conflituosa. Não necessariamente é uma coisa salvacionista. Eu preciso salvá-lo numa perspectiva teológica, eu vou salvá-lo, ele vai compreender que ele é negro e vai para o céu. Eu sou ateu. Essa perspectiva não me convence em nenhum momento. Ou numa perspectiva de consciência, consciência negra no sentido de que não, ele está inconsciente da negritude, no sentido de negritude é um valor de si mesmo, mas é algo para se analisar e colocar na dinâmica social como perspectivas conflituosas. Eu colocaria, usando o conceito de esquerda-direita, essa é uma concepção, de repente, de direita, que vai contra uma concepção de esquerda. Aí, eu tirando esse conceito direita e esquerda, eu colocaria uma concepção conservadora, que vai contra uma concepção não conservadora, mas sua pesquisa é algo para você analisar e ver o que é, e é uma voz que vai em conflito a outras vozes. Que agora agora as pessoas estão, as vozes estão mais reverberadas, estão mais difusas, até pela internet. E às vezes você também vai descobrir que determinada pessoa é puro oportunismo. Eu estou dizendo isso porque eu ganho com isso. O que eu ganho? Eu ganho um emprego. Eu ganho um emprego. E quanto que eu ganho nesse emprego? Eu ganho 10 mil reais, 15 mil reais. Eu ganho. Então, é uma perspectiva também que tem a ver com o individualismo, a sociedade individualista. Então, é algo para se analisar. Obrigada, professor Lourenço. Não faz parte da minha pesquisa para mestrado, né? É um outro curso que eu faço da política, mas que eu achei muito interessante. Obrigada, tá? De nada. Eu vou deixar aqui desligado o meu áudio, porque Miguel está jogando, então
Tem uns barulhos assim. Mas, por mim, tudo bem, porque isso faz parte da aula, né? Ah, Ele fica tá. à vontade, ele pode fazer barulho, que isso faz parte dessa realidade virtual. Se altera, Se ele tivesse sala de aula, a gente não ia pedir para ele sair da sala, porque não, ele está livre, ele é livre para fazer barulho. quietinho. Deixa ele, não precisa desligar seu áudio, a não ser que você queira. Lourenço, a palavra é sua. Então, obrigado desde já por estar aqui conosco, viu? É um prazer estar aqui com vocês, aceitar o convite do Dagoberto, foi meu orientador e é um dos meus mestres, né? Ele é um dos meus mestres muito antes de conhecê-lo, com a colaboração que ele fez para o Brasil, né? Sobre a questão social, em particular sobre a questão negra. Eu preparei alguns pontos para falar em quatro partes. A primeira parte, eu vou fazer um questionamento de qual é a minha subjetividade, qual era a minha... o que me levou a escrever o que eu mandei para vocês, o capítulo O Modo de Pensar da Razão Dual Racial, o que me levou a escrever isso. Aí depois, na segunda parte, eu vou falar dele rapidamente, muito rápido, porque não me interessa ficar falando sobre o texto que eu mesmo escrevi. E também não me interessa hoje falar de outros textos no dia de hoje, né? Mas, na medida que vocês leram, aí vocês podem perguntar. Então, eu vou falar rapidamente qual foi a motivação desse texto, o modo de pensar da razão dual racial. Aí depois eu falo rapidamente também sobre esse branco ou não branco. E, por último, vamos tratar das questões de hoje. Das questões de hoje. As questões de hoje é pandemia, a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que eu considero o conflito entre Rússia e Estados Unidos, e tudo está relacionado, quando nós tratamos da questão racial, étnica, nós estamos tratando de tudo. Né? Então, esse foi o ponto que eu me organizei. Né? O modo de pensar da razão dual racial. Ele surge do meu questionamento que o negro, ele deveria ter a liberdade de ser tudo. O negro deveria ter a liberdade de ser tudo. Inclusive, não negro. Não negro numa perspectiva reacionária, né? Então, mas se o negro, se ele é colocado com essa liberdade, se ele é educado até pelos seus pais, pela sua família, não estamos falando de família no conceito tradicional burguês, qualquer modelo de família. Se o negro não é educado, mesmo quando criança, a lidar com a questão do racismo, ele corre o risco de sofrer violência e até ser, o pior da violência, ser morto por uma atitude ingênua. Então, ele deveria ter essa liberdade de ser apenas pessoa, mas nessa sociabilidade que tem uma racionalidade, e nessa racionalidade que tem uma razão, que tem uma racialização, ele tem que lidar com o racismo. E os pais, assim, estou falando, os pais que têm essa percepção, aliás, todos os pais têm essa percepção de uma maneira que saiba expressar de maneira mais objetiva, ou não necessariamente com palavras acadêmicas, mas todos os pais negros têm essa noção de como é que eu vou proteger o meu filho diante do horror do racismo. E uma das maneiras de proteção é que o filho fique em silêncio, que o filho e a filha olhe sempre de cabeça para baixo, assim, não, sabe? Então, o negro, a negra,
ao nascer, deveria nascer pessoa. Mas ele nasce e negro, e se ele nasce negro, ele deveria ter liberdade de não ser negro. Eu não sou negro, eu sou pessoa, deveria. Só que, no mundo racializado, pelo que nós já acabamos de falar, isso é até um perigo para a vida dele. Para a vida dele. Então, esse modo de pensar da razão dual racial, ele surge dessa inquietação. Essa inquietação, ela aparece na minha autorreflexão na tese de doutorado, que virou esse livro, Momento Propaganda, esse livro aqui, O Branco ante a Rebeldia do Desejo, e tem essa reflexão. É uma reflexão curta que eu vou ler para vocês, somente essa parte. Ela está na autorreflexão. Essa autorreflexão, uma conversa que eu tive com o Dagoberto e tive com o Boaventura. Se nós estamos fazendo ciências sociais, e qualquer ciência, convém você refletir o seu processo de produção. Refletir no sentido de autocrítica. Então, na minha produção científica, eu direciono a minha primeira crítica a mim mesmo. Eu estou produzindo e estou me autocriticando sobre as minhas possibilidades, as minhas potencialidades e os meus limites. Enquanto negro, porque eu me coloquei como negro, um cientista negro. E a segunda pessoa que eu estou questionando é, no caso, o Dagoberto. E depois, os negros de maneira geral. Né? Eu, enquanto um cientista negro, neste trabalho. Então, durante todo o processo, eu estou fazendo análise dos brancos, mas eu também estou me observando e estou me criticando ao fazer, que é o processo de autorreflexão, que o Bourdieu chama com outro nome, mas é isso que eu fiz aqui. Então, o negro e a liberdade de não ser. Eu reporto a Jean-Paul Sartre quando digo que sou maior do que negro. Somos fruto da história e, ao mesmo tempo, autores dela. Isto significa que o negro, enquanto produto sócio-histórico e ser singular, além de ser mais do que ser negro, pode desejar ser não negro. Se quiser. Efetivamente, ele pode optar em ser não negro, sem que isto signifique uma posição política reacionária. Aquilo que nós acabamos de conversar, o exemplo da Ana Ramos, é uma posição política reacionária. Não é disso que eu estou tratando. A posição política em ser não negro da ultradireita, do negro da ultradireita, é uma política para além de reacionária. É uma política de ultradireita. Então, isso significa que o negro, enquanto produto sócio-histórico, ser singular, além de ser mais do que negro, pode desejar ser não negro se quiser. Efetivamente, ele pode optar em ser não negro sem que isso signifique uma posição política reacionária. Refiro-me à desatenção, à desconsideração ou invisibilização do conflito racial. Você desejar ser não negro, ignorar, por opção ou por própria ignorância que você busque, a questão da sociedade racializada. Na minha perspectiva, é possível até mesmo aprofundar a elaboração teórica e além daquilo que faz de nós. O que nós conversamos? Eu, criança, deveria nascer pessoa. Aqui, pessoa, estou chamando de humano. Aqui, eu estou chamando de humano. Mas eu já nasço negro. E quando tem o negro, tem a questão do racismo. Se não tivesse o racismo, tudo bem ser negro, porque não teria essa diferenciação que o inferioriza. Na minha perspectiva, é possível até mesmo aprofundar a elaboração teórica e além do que faz de nós. Como diria Sartre, somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. O que eu estou discutindo aqui, né?
Meu referencial teórico é o Sartre, é o Frantz Fanon, é o Boaventura nesse texto, mas ele aparece. O meu referencial teórico aqui é a crítica da razão dialética do Sartre. O meu referencial teórico aqui é o Frantz Fanon e o Sartre conversando. Eram duas pessoas conversando, dois amigos conversando, e nessa conversa não tem referencial teórico. Assim, são dois amigos conversando e um influenciando o outro. Essa minha influência é também essa conversa entre dois amigos, Sartre e Frantz Fanon. Na minha perspectiva, é possível até mesmo aprofundar a elaboração teórica e além do que faz de nós. Pois, como diria Sartre, somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. Portanto, se me fazem negro, possuo opção para me refazer não negro. De certa maneira, esse é o caminho da positivação negra. O que é positivação negra? Positivação negra é o negro é uma invenção do branco no período colonial. Eu estou colocando aqui 1500, estou colocando século XVI. Esse momento que eu estou colocando. Então, o branco se faz branco em oposição ao outro. E na medida que o branco se faz branco, ele se faz eu. E faz o negro outro. Faz todo não branco outro. Então, a positivação negra, isso nós estamos falando da influência dos negros da diáspora, aqui eu estou falando da influência dos negros que foram colonizados pela França, né? A Aimé Césaire, aqui que eu estou falando dele, anos 30. Positivação negra eu me refaço a ideia de negro. O negro, quando foi inventado pelo branco, eu sou negro, então eu sou um desvalor. Feito pelo branco. O branco é um valor, o meu valor se faz com o seu desvalor. Isso serve para o homem e mulher. Isso é lógica ocidental. Lógica da razão, isso é razão ocidental. Que ela tem uma dualidade com hierarquia, que é feita por quem inventou. Eu sou homem na medida que você é mulher. Eu sou superior na medida que você é inferior. Tem essa questão do Oriente, do Ocidente, que o Said também trabalha, né? Poxa, eu já vi que se eu ficar comentando todo o texto, eu acho que eu vou demorar muito. Mas, então, vou mais rápido. Então, o que eu quis dizer era da minha... Esse texto do modo da razão dual racial é naquela possibilidade de que eu nasci negro, mas eu posso ir além. Só que tem a possibilidade da sociedade. Só que a impossibilidade da sociedade pega a nossa mente. Vamos lembrar do Bob Marley, né? Temos que libertar as nossas mentes. Será que a sociedade também tem que nos limitar ao nosso pensamento? A academia, e qualquer lugar para além da academia, é o espaço de pensar radicalmente. Pensar radicalmente, eu estou falando raiz. Quem é radical é o Milton Santos. Radical é Lélia Gonzalez, radical é o Dagoberto, e com o tempo, cada vez mais velho, se tornar mais radical, no sentido de pensamento raiz, que vem com o tempo. Não para todos, não quer dizer que todas as pessoas que envelhecem se tornam radicais. Veja o nosso... Não quero nem falar de quem está no poder do governo federal, né? E muitos outros e outros. Então, em termos de pensamento, mesmo que a sociabilidade, mesmo que os pais tenham que educar os filhos, em termos de pensamento, eu posso imaginar, eu posso lutar para pensar fora da questão da raça, que é a questão que é uma discussão que já é colocada, a maneira que é colocada não é a maneira que eu coloco, né? Pogirol não é a maneira que eu coloco. De transcender a raça, mas eu não estou tratando do Pogirol aqui.
nem do Pogirol, nem do Stuart Hall. Mas eu estou dizendo o seguinte, nós temos que lidar com a questão negra até pela nossa sobrevivência, para não morrer, para ser mais franco e objetivo. Mas isso não faz com que o nosso pensamento tenha que ser limitado à raça. Eu tenho que, pelo menos, não pensar, imaginar e tentar pensar para além da raça. E é por isso que tem o que eu escrevi, o modo da razão dual racial. O modo da razão dual racial é dizer que quando o negro trata de questão racial, questão étnica, e ele está tratando de algo que já tem um pensamento limitado. Eu estou tratando da realidade brasileira, que serve para a realidade ocidental, de maneira em muitas sociedades. Eu acho que serve para a sociedade norte-americana, aliás, estadunidense, deve servir para a sociedade francesa lá de Paris, mas eu não sei qual alcance geográfico que vai servir para além disso. Quando nós tratamos, quando a intelectualidade negra, quando o pensador negro só trata da questão negra, ele está tratando de um tema que já tem uma lógica limitada. Ela tem uma lógica, uma racionalidade limitada. Quando fala racionalidade limitada, a razão, aí nessa razão já tem racialização. E essa racialização que diz respeito ao Brasil, ela é uma dualidade que está tratando praticamente dois personagens, o negro e o branco. E ao tratar desses dois protagonistas, negro e branco, branco-negro, o primeiro a ser escanteado é os povos originais. Na racionalidade, que é uma racionalidade racializada na história do Brasil, nós tratamos de maneira geral do conflito negro-branco, branco-negro, pela lógica ocidental é branco-negro, que é o branco que faz o negro, é homem-mulher, o homem que faz a mulher, o que cria a construção social. E nessa racionalidade nós escanteamos qualquer outras possibilidades que tem a ver com o Brasil mesmo. No Brasil, até pelo trabalho do Jeff Lesser, nós sabemos que os povos que nós chamamos de chineses, aí quando eu estou falando de chineses aqui, eu estou usando um termo étnico, né? Estou falando de maneira étnica. Ele já estava aqui no século XVI, ou no século XVII, com certeza. Então, o nosso pensamento, a nossa maneira de produzir, acaba falando que a gente estava tratando só do branco e do negro e do branco, e o mestiço que nós tratamos são esses, de maneira geral. Tanto é que quando nós descobrimos a Lélia Gonzalez, e a Lélia Gonzalez descobrimos recentemente, é impressionante que é uma grande intelectual, você vê como a intelectual negra é invisibilizada. A Lélia Gonzalez falava o óbvio, nós temos que tratar dos povos originais. E nós não tratamos, estou falando é epistemologia negra. A epistemologia negra, estou falando da produção brasileira de maneira geral. Agora, trata geralmente do Brasil, e até para tratar da América Latina de maneira geral, que é o que a Lélia Gonzalez está propondo. A Lélia Gonzalez é exceção. Ela usa o termo mefricanidade. Na mefricanidade, você tem que tratar da América Latina como um todo, porque nós somos América Latina. Nós deveríamos ser América Latina, o Brasil, estou falando do Brasil. O Brasil é uma América Latina estranha, que é uma América Latina que não quer ser América Latina. Na verdade, o Brasil é Brasil. O Brasil é um continente. Existe o continente Brasil e o resto que é América Latina. É assim que o Brasil se coloca. É um continente, nós somos um continente que fala português.
que acabou com as outras possibilidades de linguagem da nossa herança histórica africana, várias regiões que vieram, e dos povos originais. Então, a nossa epistemologia, a gente trata do Brasil e não da América Latina. A Lélia Gonzalez foi exceção. A Lélia Gonzalez falava, nós temos que tratar da América Latina como um todo, que nós somos América Latina, ou deveríamos ser América Latina e também da África. O Brasil, a nossa epistemologia negra, sim, é o continente Brasil com o continente africano. Isso ocorreu. É o continente Brasil, o Brasil como continente, não está nem dos outros países da América Latina. A produção dialoga com Angola, dialoga com os países africanos. Isso tem. Mas é o Brasil enquanto continente dialogando com alguns países africanos, ou da África de maneira geral, de uma maneira genérica, mas esquecendo a América Latina e esquecendo os povos originais. Tanto é que agora nós estamos usando o termo decolonial, o descolonial. E para que isso serve? Isso serve para a gente enxergar que nós temos que tratar do Brasil continente e do outro continente, que é a América Latina. E isso nessa minha provocação, chamando o Brasil de continente. Isso, de maneira geral, não aconteceu. O que aconteceu é o Brasil enquanto continente e dialogando com alguns países africanos, a África de maneira geral, que é a produção da epistemologia negra, ignorando a América Latina, ignorando os povos originais. Tanto é que tem discussão na intelectualidade negra e no ativismo negro que vamos tratar também da questão indígena, e as pessoas não acham que isso vai atrapalhar. Acho que não, isso vai servir para invisibilizar a questão negra. Há argumentos que isso faz sentido, mas também na história o conflito branco e negro invisibilizou a questão indígena ou dos povos originais. Essa é uma das verdades inconvenientes. Nós temos algumas verdades inconvenientes, né? Verdades inconvenientes que nesse momento do Brasil reacionário, e quando eu falo do Brasil reacionário, eu estou usando de eufemismo, não porque está sendo gravado, né? Usando de eufemismo. Então, isso que eu estou falando também não é o momento para se falar. Mas nós estamos numa pós-graduação. Isso é uma discussão para ser feita urgente no outro governo que tomara que esse governo saia esse ano. Não vai sair pelo impeachment, que ele saia pelas eleições. Então, essa é uma das questões que eu trato no modo de pensar da razão dual racial. Então, por exemplo, o trabalho da Yuri, né? O que ela chamou de negro amarelo. Isso não nos interessa. Só interessa o mulato no sentido de mula, no sentido de branco, negro, negro, branco. Tem uma certa miopia. Isso de maneira geral. Então é isso que eu estou tratando, de certa maneira, nesse modo da razão dual racial. Teve um ponto que eu não tratei, mas eu vou tratar no final. Outra questão que eu trouxe para vocês, rapidamente, no texto que eu mandei para vocês, o branco não branco. O branco não branco, ao escrevê-lo, eu tive alguns propósitos. Trazer a herança ibérica do Brasil. E ao trazer a herança ibérica, eu estou trazendo a herança africana dos povos muçulmanos, dos almorávidas.
O Darcy Ribeiro já tratou disso. Mas eu não queria focar no Darcy Ribeiro, eu queria focar no original, que está na história da África. De certa maneira, o Darcy Ribeiro ele fala disso, as pessoas buscam isso no povo brasileiro, mas ali o meu foco é essa coleção História da África tratou disso em 3 artigos sobre os povos almorávidas. De certa maneira, o Gilberto Freire também falou disso, mas não queria falar do Gilberto Freire, eu queria trazer o referencial teórico, que é a história da África. Vocês têm que buscar isso no História da África, daquela coleção da Unesco. Agora o volume eu não lembro qual é o volume que trata dos povos almorávidas. É retomar, sim, que o que nós conhecemos como ibéricos, portugueses, os lusitanos, foram colonizados pelos africanos. Sim, primeiro. Nós temos a África acima do Saara, do céu do Saara, a África dividida pelo deserto do Saara e do Sahel, que é a região que é uma transição entre a floresta e o deserto, Sahel e Saara. O que hoje nós conhecemos, o que no futuro ficou conhecendo como Portugal, eles foram colonizados pelos africanos muçulmanos. E teve a mestiçagem. A mestiçagem, vamos dialogar com Kabenge Nyamulanga. A mestiçagem, que o Dagoberto insistia nos conceitos, né? Mistura cultural e biológica, mestiçagem. Por isso que não pode ser miscigenação. Não, Lourenço, não é miscigenação. Aí tinha razão. Eu tive que achar tudo. Ainda bem que o computador agora ajuda, né? Porque você começar a usar a palavra miscigenação. A miscigenação está dentro da mestiçagem. Então, os portugueses, eles já tinham uma mestiçagem, mistura cultural e biológica com os africanos, os mouros. E tem a questão também do islamismo. E depois, anos depois, esses lusitanos escravizaram os africanos abaixo do Saara. Só que eles foram escravizados. Não é escravizado, eles foram colonizados antes. O Darcy Ribeiro trata disso, mas a gente não trata isso como foi. É um fato. Os portugueses colonizaram os africanos, mas antes eles foram colonizados pelos africanos. Então, é uma história brasileira que ela é meio que não é enfatizada. Então, é por isso que o português, identidade nacional, era considerado menos branco, também por causa porque ele já tinha o africano em si. E o africano depois passa a ser chamado, aí entra o conceito racial negro, ele já tinha o negro em si. E ao contar esse capítulo, o Branco Não Branco, que é o capítulo 1, eu conversei com vocês, eu comecei pelo capítulo 2 e fui para o 1, porque eu não preciso seguir ordem, né? Não preciso seguir ordem. Né? Então, esse capítulo eu quis contar, eu contei a história, como todo mundo contou a história. Mas a maneira de eu contar a história foi visibilizar o branco. Estou contando a história desde das caravelas até a industrialização com foco em São Paulo. Mas ao contar a história que todo mundo contou, a única diferença que eu faço é visibilizar o branco. Está falando trabalhador? Nesse momento, quando está falando trabalhador, está falando do branco, trabalhador branco. Está falando imigrante? Nesse momento está falando de imigrante? Está falando de imigrante branco. Nesse momento está falando paulista? Está falando de branco. Então, foi a maneira de eu contar a história, como todo mundo já contou, utilizando o branquitude como conceito, visibilizando branco e branquitude. Então, é uma história, como todo mundo contou, aí você utiliza esse conceito branco e conceito branquitude
para visibilizar o branco que é escondido. Ah, o trabalhador. Trabalhador não serve para o negro, porque o negro é escravizado. E até hoje, né? Trabalhador, questão do trabalho, fica numa discussão para os brancos como se... Acho que ninguém nunca viu negro trabalhando na história, né? Então, trabalhador é branco. Então, foi a maneira que eu contei essa história. Agora, o primeiro ponto que eu queria tratar é a questão do mundo nessa característica ocidental, imposição do mundo ocidental. Essa característica do mundo chamado de moderno, que é capitalista burguês e liberal. Nessa perspectiva do mundo capitalista, burguês e liberal, numa perspectiva dialogando com Frantz Fanon, dialogando antes com Karl Marx, depois Frantz Fanon, qual o grande problema dessa sociedade? O problema dessa sociedade é que é uma sociedade desumana. É uma sociedade desumana e desumanizadora. É uma sociedade desumana e desumanizadora. Eu estou dialogando com Frantz Fanon. Eu estou dialogando também com Angela Davis, no livro Mulheres, Raça e Classe. Eu estou fazendo uma leitura desse livro, fazendo a minha leitura particular. Agora, o Frantz Fanon, eu estou dizendo praticamente o que ele diz. Então, essa sociedade, ela é desumana e desumanizadora. E o pior que não é possível ser humano nessa sociedade. Este é o pior. Não é possível ser humano nessa sociedade. Humano, o termo humano, a concepção humano, tem várias possibilidades, várias leituras da gente usar o uso e sentidos da palavra humano. Eu sou muito fanoniano, né? Mas o que eu estou tratando aqui? Eu estou tratando o humano como a interpretação do humano fanoniana. O humano é o vir a ser. Humano é um vir a ser. E você se torna humano numa sociedade humana. Então, como a sociedade ainda é desumana, não é possível que você... Não é possível existir humano numa sociedade desumana. Então, na sociedade desumana não há humano. Então, humano é o vir a ser. Humano é o vir a ser e nós estamos fazendo isso. Nós quem? Movimentos sociais. Os movimentos sociais, alguns partidos políticos, para a gente não falar só de movimentos sociais, partido político de esquerda, né? Se eu deixar aberto, eu vou dizer que partido político de direita está gravando. Não, partidos políticos de esquerda, de direita, jamais, né? Dialogando com Angela Davis. O que é humano? Dialogando com Frantz Fanon. Eu tô colocando essas referências porque vocês estão na graduação, estão na academia, e para que vocês leiam. É para ler, uma página após outra página. O Mano Brown, o Ice Blue, o KLJ e o Ed Rock tem o nome do livro. Nada como um dia após o outro. Então, nada como uma página após outra página. Então, vamos ler, é importante. Né? Então, o vir a ser humano. O que é humano
dialogando com Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, dialogando com Frantz Fanon e Os Condenados da Terra. E tem muitas mais coisas que eu tenho que ler do Frantz Fanon. Agora já tem sido publicado muitos textos dele, o Davidson Faustino, ele é um responsável por isso, então, puxa, estou maravilhado que vou ter muito mais coisas para ler do Frantz Fanon, inclusive os livros do Davidson. Aliás, eu li a tese dele, que virou livro, mas ele já escreveu outros livros e há mais outros livros. Então, o Christian está por aí, Dagoberto? O Christian? Está, o Christian está entrando no pós-doc comigo. E está por aí? Grande Christian. Quanto tempo? Quanto tempo? Cadê o Christian? Fala, Lourenço. Eita, olha só. O Christian tá escondido. Bom te ver. Tá escondido aí, né? Pra não te reconhecer. Né? Ah, tá certo. No metrô, tô chegando em casa. Você tá bem? Tempo, hein? Saudades, bom te ver, viu? Bom te ver. Forte abraço, bom te ver. Olha só. Então, a sociedade mundial, liderada, imposta pelo imperialismo estadunidense, é disso que eu estou tratando nesse momento, ela é desumana. Se ela é desumana, nós não temos humanos. O vir a ser humano é o vir a ser, ele é o futuro. E quem tem feito isso? Movimentos sociais. Por exemplo, o que é humano? Numa concepção de humano, que eu estou colocando, humano é homem branco. Humano é igual homem branco. Humano é uma caixa que só cabe, é um espaço que só cabe um homem branco. E a mulher branca, ela está fora. A mulher branca está fora. Aí nós estamos dialogando com Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. A mulher branca, para entrar no conceito, para entrar na classificação, para entrar na ideia de humano, ela lutou. Ela lutou. Mulher branca. E qual foi a mulher branca que entrou? Mulher branca da classe alta. Aí depois a mulher branca trabalhadora, classe pobre, lutou e entrou. Depois entrou o homem negro. E a última a entrar, a mulher negra que lutou. O que significa isso? Significa o vir a ser sendo. Significa dizer que humanidade não é homem branco. Humanidade é homem branco, mulher branca, homem negro, mulheres negras, cristão, eu sou ateu, tenho que entrar lá também, ateu, assim vai, né? Mas produto da luta dos movimentos sociais, das outras vertentes de esquerda. Então, a humanidade, ela não é monocultural, não é apenas homem branco, ela é um vir a ser da nossa construção de luta. Só que nesse vir a ser para a construção da humanidade é mudança do mundo. Eu estou me tornando humano, estou ampliando a ideia de humano, mas o mundo está desumano. Então, qual a questão? Quais são as questões? A sociedade é desumana e desumanizadora. Os movimentos sociais estão na direção certa, na esquerda, direção da esquerda. Eu optei, essa foi a minha escolha. Os movimentos sociais estão na opção da esquerda, na humanização do mundo. Mas o mundo, de maneira geral, o domínio do mundo, ele está na direção contrária, está na direção desumanizadora. Quem está girando o mundo para a humanização são os movimentos sociais e são a esquerda. Luta por justiça, luta por humanidade. Eu estou discutindo humanidade, eu estou discutindo a ideia de Frantz Fanon, eu estou discutindo a questão da humanidade autêntica. E quando eu falo de humanidade autêntica,
Se a humanidade ela é homem branco, significa que ela é falsa. É uma humanidade inautêntica. Então, a luta por uma universidade autêntica, quem tem feito, historicamente, movimentos sociais, os partidos de esquerda do mundo. A minha análise é uma análise ocidental, né? Estou falando do mundo ocidental. Além do mundo ocidental, eu não tenho conhecimento para tratar. Só que esse mundo ocidental ele acaba sendo imperialista do resto do mundo. O que é o resto do mundo? O resto do mundo é um mundo. É o contrário. Porque o mundo que se coloca os Estados Unidos. E coloca todos os outros como resto. E se a gente for ser sincero, coloca até a Inglaterra, né? Até a Inglaterra é resto. Mas tudo bem. Então, a questão é, o mundo, os movimentos sociais, ele trabalham para a humanização do mundo, mas esse mundo da lógica imperialista, aqui eu estou usando o conceito de imperialismo, é importante usar o conceito de imperialismo. Pelo mundo de hoje, o conceito de imperialismo faz todo sentido. Só que nós temos que ver como é que esse conceito de imperialismo do Lenin funciona em 2022. Mas que ele é necessário, sem dúvida. Então, esse mundo imperialista, liderado pelos Estados Unidos, ele está girando o mundo para a desumanização. E como ele tem a maior força, ele tem girado a maior força, então, essa sociedade capitalista, liberal, burguesa, e na direção estadunidense, imperialista estadunidense, está nos levando na direção contrária à humanização. Então, a questão é pior. Depois eu termino com otimismo, mas agora vamos fazer análise crítica, né? Porque depois a gente termina com o otimismo da vontade, porque nós temos que mudar o mundo, que é essa a nossa opção. Mas agora é análise crítica. Mas não é para ninguém ficar mal, porque nós só temos que observar a realidade para que a gente entenda por que nós estamos mudando a realidade. O fato de vocês estarem aqui já é essa mudança. Esse imperialismo estadunidense, esse mundo capitalista, burguês, liberal, direciona o mundo para a desumanização. O caminho contrário somos nós que estamos fazendo, movimentos sociais, esquerda, para a humanização. Então, nesse mundo, o modelo desse mundo é um mundo desumano e um mundo que caminha em sentido contrário à desumanização. Então é muito pior. O que é um mundo capitalista, liberal, burguês? É um mundo desumano, desumanizador e que está caminhando em sentido contrário à humanização. Qual é a luta dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda, no partido político e em outros lugares? É uma luta para você seguir na direção de humanização, nesse mundo que está cada vez que anda em sentido contrário à humanização. Questões do mundo hoje. Questões do mundo hoje, questões para o resto do mundo, para nós. Questões para a África, para a América Latina, para o Brasil, o continente Brasil. Uma questão do Brasil é se tornar América Latina. Isso é... Não precisa ficar usando o termo decolonial, nós temos que fazer isso de verdade. E para o Brasil fazer isso de verdade, tem que recusar a ser imperialista. O Brasil quer ser imperialista. Então o Brasil tem que decidir. Você quer ser América Latina ou porque você quer ser o dono da América Latina? E na medida que você quer ser o dono da América Latina, você continua continente Brasil e quer mandar nesse quintal. O Brasil tem que decidir qual é a minha diferença com os Estados Unidos. A minha diferença com os Estados Unidos é porque eu quero ser imperialista do México para baixo. O Brasil tem essa estranheza. O Brasil tem esse lado imperialista e esse lado
anti-imperialista, esse lado anticolonial. Mas o Brasil tem que decidir o que será. Então o Brasil pode decidir ser América Latina de verdade. Ser América Latina de verdade. Questão para o mundo. América Latina, o Brasil se tornar América Latina de verdade. Lélia Gonzalez, né? Dialogar com a África. Lélia Gonzalez já disse isso. Questão para a África, questão para a Ásia, que o mundo colocou nesses dias. Nós vamos manter as nossas reservas em dólares? O Brasil, a maior parte do mundo tem reservas em dólares. Nós vamos manter isso? Sabemos que não é prudente, porque os Estados Unidos pode roubar isso quando quiser. Ele fez isso com a Rússia, imagine com nós, né? Então a questão para o mundo é: nós vamos manter as nossas reservas em dólares? Nós vamos receber em bancos estrangeiros nas nossas relações internacionais? Podemos receber em Brasil tem real em real em bancos nacionais, de fato. Questões para o Brasil, que tem a ver com que a pandemia também nos ensinou. Nós não teremos algumas indústrias fundamentais? O que são indústrias fundamentais? São indústrias que nós temos que ter nos nossos territórios, que ela impeça que a gente não precise nem ter guerra para nos matarem. Os Estados Unidos não precisa ter guerra para matar, para acabar com o Brasil. A China não precisa ter guerra para acabar com o Brasil. A Índia não precisa. É só não vender insumos que produzem vacinas. Então nós não ter essas. Ou Estados Unidos da América, que esse Biden que é patético, né? Mas mesmo patético é muito melhor do que a ultradireita estadunidense. 1 milhão de vezes melhor. 1 milhão de vezes melhor. O mundo estaria muito pior com o Trump. Hoje as pessoas querem amenizar as coisas. Não, deixa esse patético lá, que é melhor do que o Trump, sem dúvida, sem dúvida. Então nós precisamos de questão para o mundo, questão para a Ásia, questão para a América Latina, questão para a África. Nós temos que ter indústrias fundamentais. Questões para o mundo. Nós temos que trabalhar para o multilaterismo de verdade. E nesse multilaterismo de verdade, nós temos que ter uma OTAN que não seja OTAN. Nós temos que ter algum mecanismo de máquina de algum exército internacional que se contrapõe ao exército norte-americano, que é a OTAN. Nós temos que ter multilaterismos de verdade. Questão para o mundo. A globalização. A globalização nos Estados Unidos nunca foi de verdade ao extremo. Nessa globalização, Estados Unidos e China, a China se saiu muito bem em relação aos Estados Unidos, que ela se industrializou com empresas de ponta, mas o mercado dos chips ainda pertence ao monopólio do mais avançado aos Estados Unidos, ou lá em Taiwan, que está ligado aos Estados Unidos, e vai ser uma questão entre China. Taiwan pertence à China, segundo a China. Mas a questão da globalização vale a pena produzir certos produtos fundamentais em outros países? Aí os Estados Unidos, eu estou de mau humor porque o Biden ficou de mau humor, né? Aí não, vocês não vão receber isso. Então, são essas questões que eu quero colocar, né? Acho que eu já falei demais. É isso.
Obrigado pela escuta atenta. Obrigado, Lourenço. Vocês poderiam me intrometer e não me intrometeram. Mas tudo então, bem. o pessoal não vou ficar chateado com isso. Lourenço, obrigado, viu? Muito obrigado. Está aberta a palavra, gente. Levanta a mãozinha. Ricardo, Yuri. Ricardo, pode. Então, boa noite, Lourenço. Boa noite a todo mundo, professor. Né, Cadê pessoal, o Ricardo? É o Yuri, né? Deixa eu ver. Não, é que apareceu uma coisa aqui na tela. A mãozinha aí agora. Exato. Não, beleza. Agora sim. Viu aí? Show. Tem muita Agora gente. Sim, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Não, eu quero agradecer, né, sua disponibilidade, conversar com a gente aí, em dialogar, em fazer essas reflexões, né? E aí eu estou pulsando aqui em algumas coisas, né? Porque eu sou inquieto e eu vi que tem um texto aqui que te cito como referência, não sei se você participou do texto ou não, que fala da questão da branquitude e a 10.639 na educação infantil, né? Então eu gostaria que você fizesse esse diálogo com a gente aí também, como a branquitude ela influencia lá na sala de aula, na dificuldade na implementação da 10.639, as relações de poder dentro das escolas que dificultam que dificulta que a gente efetive a 10.639 e dê outras referências para as nossas crianças e adolescentes e adultos negros na escola. Obrigado. Assim, se quiser mais pessoas. Obrigado, Ricardo. Vai um por um, acho que fica melhor, Lourenço. Tá. Faltou eu terminar com otimismo, né? Depois dessa análise tão, né? Vamos pro otimismo, senão... Otimismo somos nós. Principalmente os não brancos, os negros, as negras. Nós não temos como nos conformar. Nós não temos a opção de conformar. A nossa opção é mudar o mundo mesmo, porque significa a nossa sobrevivência. E nós estamos mudando. A perspectiva do mundo está muito pesada. Pós-governo Trump, esse governo que aqui está, caquistocracia da caquistocracia, que significa o pior dos piores. As pessoas falam que é desgoverno. Não é desgoverno, é um governo da burguesia predatória. Desgoverno. Como se ele estivesse fazendo um desgoverno. Fazendo um governo muito eficiente para os mais ricos. É que eu não quero falar também dos outros, porque agora, né? Os outros também fizeram, mas esse daí tá pior. Então não é desgoverno. Então nós estamos mudando, nós estamos no caminho da humanização, de uma humanização autêntica. Nós temos que mudar essa sociedade, como diz a Clóvis Moura, como diz a Angela Davis, porque essa sociedade não serve. Como diz o Frantz Fanon, não serve. E por que ela não serve? Porque ela é desumana, desumanizadora e está caminhando em sentido contrário à humanização, que é o caminho que nós estamos. Então, aí é o Gramsci, né? A nossa leitura do mundo está muito difícil. Não estamos enxergando. Já estamos enxergando uma mudança no Brasil que já tem uma possibilidade de mudança. Vai ser pela eleição, mas já é uma possibilidade de mudança. Então já é algo otimista, ou melhor. Então, diante do pessimismo da realidade, nós temos que ir com a vontade. Nós já estamos fazendo isso. Porque o contrário é se conformar. O que é se conformar? Se conformar com grade, se conformar com tortura, se conformar com a nossa morte.
E nós nunca nos conformamos com isso. E jamais nos conformaremos. É por isso que nós estamos aqui. A questão do Ricardo, né? O Ricardo tem muitos trabalhos sobre 10.639 e vamos falar da 11.645, a questão indígena. Eu acho que as pessoas têm os trabalhos da branquitude, alguns trabalhos da branquitude, ela tem se tornado manual para solucionar o racismo. Trabalhos históricos, trabalhos sociológicos, trabalhos pedagógicos, trabalhos psicológicos. Qual é a solução para o Brasil? A solução para o Brasil é a pedagogia antirracista. A solução para o Brasil é uma história antirracista. A solução para o Brasil é uma psicologia antirracista que ensina o branco a aprender no racismo, a não ser racista, a deixar de ser racista. Psicologicamente, ele está numa fase, aí ele passa para uma outra fase, vai evoluindo até uma fase não racista. Ele vai, essa coisa do letramento racial, ele vai se letrando, letramento racial, e vai aprendendo a não ser racista. E a análise do todo, análise do mundo, análise do Brasil, nós analisando o Brasil, nós vimos que o Brasil tem uma arrogância de ser um continente para si, e é importante que o Brasil seja América Latina. Então, não adianta eu desaprender ser racista numa análise psicológica, numa prática psicológica, numa prática histórica, nesse mundo capitalista, racista. Então, eu tenho estado muito preocupado com que as pessoas têm colocado há muito tempo como se a lei 10.639 e 11.645 bastassem em si. Ou psicologia, ou história. Ele tem que aprender a história. Sim, isso é um ponto, mas temos que mudar o mundo. Por quê? Por aquilo que nós falamos. Esse mundo é desumano. Então, a maioria dos trabalhos tem caminhado para isso. Caminhado para a solução individual. Eu vou ensinar o branco a não ser racista, letramento racial, história. Tem a produção negra e toda a produção não branca que tem que ser resgatada e enfatizada. A produção negra é radical. A produção negra radical coloca a revolução. A produção africana revolucionária. Não apenas o que já foi escrito há anos. Nós temos que pensar o mundo de hoje e reescrever nos dias de hoje. Então, ok, 10.639, ok, 11.645, ok, história, ok, sociologia, mas temos que fazer análise global dos espaços que estamos em escala nacional, escala continental e mundial. Nós temos que mudar o mundo. Mas os caminhos... E por que os trabalhos têm caminhado para isso? Pós-modernismo. Relativismo demais. A crítica ao marxismo sem ler o Marx. Então, a questão do decolonial também. Angela Davis já tratava disso. Nós, de repente, não tratamos, mas que a gente estava... A epistemologia negra
se a maioria não tratava da questão da América Latina como um todo, mas com a África já estava dialogando. Então, de repente, as pessoas, não, agora a solução é o decolonialismo. E assim, não é. Nós temos que... Tudo é uma contribuição. Tudo é uma contribuição. E nós estamos deixando de lado, por causa da hegemonia do pensamento pós-moderno, a crítica radical. Quando eu falo de crítica radical, é discutir revolução. Não a revolução. Essa discussão, tá, sobre o monopólio dos brancos ocidentais. O que os africanos, aí eu falo os africanos de maneira geral, têm a dizer sobre isso, a propor sobre isso, os latinos do Brasil, nos dias de hoje. Porque só essa questão de letramento racial, essa questão de lei. A lei não é questão de lei só. Então, é isso para começar. Obrigado, Lourenço. Yuri? No final de tudo, aí vocês me lembrem para eu voltar com otimismo, porque eu sou muito crítico, né? Mas no final a gente conversa com otimismo, vê as potencialidades do que nós fizemos. Mas no momento agora é ser iconoclasta. O que é iconoclasta? Quebrar os santos, santidades. E essa lei 10.079 e 11.045 tem sido tratada de maneira muito santificada. Lei é uma lei.